Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Fuga para o Egito. Após a partida dos magos, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para o matar. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Retorno do Egito e estabelecimento em Nazaré. Quando Herodes morreu, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois os que buscavam tirar a vida do menino já morreram. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas ouviu que Arquelau era rei da Judéia em lugar do seu pai Herodes. Teve medo de ir para lá. Tendo recebido um aviso em sonho, partiu para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Comentários dos Pais da Igreja. Rábano Mauro. Mateus omite aqui o dia da purificação, no qual o primogênito deveria ser apresentado no templo com oferenda de um cordeiro ou um par de rolas ou pombas. Conquanto temessem Herodes, não ousaram descumprir a lei, deixando de ofertar o menino ao templo. Mas quando começou a espalhar-se o rumor do nascimento do menino, foi enviado um anjo para indicar a José que levasse o menino ao Egito. Por isso, diz o texto sagrado: eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José. Remígio de Auxerre. Pelo fato narrado de o anjo ter sempre aparecido a José em sonhos, assinala-se em sentido místico que aqueles que vivem apartados dos cuidados da terra e das preocupações mundanas merecem fruir da visão angélica. O anjo lhe disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe. Santo Hilário de Poitiers. Antes, para dar a entender que ela estava casada com um justo, chamou-a de sua esposa, mas agora, depois do nascimento de Jesus, não lhe dá outro título senão o de mãe de Jesus, e isto porque, assim como o casamento com José se apresenta como garantia da virgindade de Maria, a virgindade da mãe de Jesus é-nos mostrada como algo venerável. Pseudo Crisóstomo. Ele não disse: toma a mãe e seu filho, mas o contrário, porque o filho não nasceu por causa da mãe, mas a mãe foi preparada por causa do filho. Prosseguem as palavras: e foge para o Egito. Mas como o Filho de Deus foge diante de um homem? Quem se verá livre de inimigos se ele mesmo teme seus inimigos? Mas, em primeiro lugar, convinha que também nisto seguisse a lei da natureza humana, a qual se havia submetido, lei que exige que a natureza humana, abandonada às suas próprias forças e em tenra idade, fuja de um poder que a ameaça. Ademais, convinha sim que sucedesse para que os cristãos não se envergonhem de fugir quando a perseguição os obriga a fazê-lo. Mas por que para o Egito? Porque o Senhor, cuja cólera não permanece para sempre,
recordou-se de quão grandes males lançou sobre o Egito e, querendo dar a este povo um sinal de grande reconciliação, envia até lá seu filho como o único remédio que deveria curar as 10 pragas de outrora, para que o povo que antes fora perseguidor do seu povo primogênito fosse agora feito guardião do seu filho unigênito, para que os egípcios, assim como violentamente dominaram aqueles, servissem a este com devoção, para que não mais fossem as águas do Mar Vermelho para se afogarem, mas as águas do batismo para receberem a vida. Santo Agostinho. Escuta o sacramento do grande mistério. Moisés, em outros tempos, havia fechado as portas do dia aos pérfidos no Egito. Cristo, lá chegando, devolveu a luz a estes homens que permaneciam nas trevas. Cristo foge não para ocultar-se, mas para iluminar. O texto sagrado continua: fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para o matar. O infeliz tirano temia ser deposto de seu trono real, mas não era assim. Cristo não havia vindo para arrebatar a glória dos outros, mas para dar a sua. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Santo Hilário de Poitiers. Ao Egito cheio de ídolos, pois, perseguido pelos judeus, deixa a Judéia e dirige-se a povos entregues às mais vãs superstições, para, por eles, ser venerado. São Jerônimo. Quando toma a mãe o menino para passar com eles ao Egito, falo de noite e em meio às trevas, mas quando volta à Judéia, o Evangelho não fala nem de noite nem de trevas. Pseudo Crisóstomo. A brevidade da perseguição se compara à noite, o consolo ao dia. Rábano Mauro. Ou bem, que ao retirar-se a luz verdadeira, seus inimigos permaneceram nas trevas e foram iluminados somente quando esta voltou a aparecer. São João Crisóstomo. Vê o tirano encher-se de furor logo que nasce este menino, e vê também a mãe fugir com o filho para a terra estrangeira, e que sirva isto de exemplo para que, quando começares alguma obra espiritual e passares por tribulações, não te perturbes, mas, guardando este exemplo, suportes tudo com virilidade. São Beda. O Salvador, conduzido ao Egito por seus pais, nos ensina que, muitas vezes, os eleitos se veem obrigados a fugir de seus lares pela perversidade dos maus, e também condenados ao exílio, do que havia de dizer aos seus: quando vos perseguirem em uma cidade, fugi para outra, nos deu primeiro o exemplo, fugindo como um homem diante de outro homem, aquele que, pouco antes, uma estrela apontara aos magos como quem deveria ser adorado. Remígio de Auxerre. O profeta Isaías havia previsto a fuga do Senhor ao Egito com estas palavras: eis que o Senhor, levado sobre uma nuvem veloz, entra no Egito. Os ídolos do Egito comovem-se diante de sua face. Mateus tem o costume de confirmar tudo quanto diz, e isto porque escreveu para os judeus. Por isso acrescenta: cumprindo-se deste modo o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. São Jerônimo. Esta passagem não se lê na versão dos 70, mas no texto hebreu de Oséias se encontram literalmente estas palavras: quando Israel era menino, eu o amei e chamei do Egito meu filho. Trecho que os 70 traduziram da seguinte modo: porque Israel é um pequenino, eu o amei e do Egito chamei meu filho. O evangelista se serve deste testemunho porque estas palavras se referem a Cristo de modo típico. Deve notar-se que este profeta, como todos os demais, prediz a vinda de Cristo e a vocação dos gentios de tal maneira que a raiz da história não é arrancada. São João Crisóstomo. É uma lei da profecia que o que ela repete muitas vezes de uns se veja cumprindo em outros. Isto se vê cumprido nas seguintes palavras ditas sobre Levi e Simeão: eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Isto não se cumpriu neles, mas em seus descendentes.
Tudo isso é evidente nesta passagem, porque, sendo Cristo por natureza o Filho de Deus, é nele que se cumpriu esta profecia. São Jerônimo. Mas, por causa que opinam em sentido diverso, podemos explicar esta passagem de outro modo, introduzindo um testemunho dos números. Deus tirou-o do Egito. Sua fortaleza é semelhante à do rinoceronte. Remígio de Auxerre. José representa a sucessão dos pregadores da palavra divina, Maria a Sagrada Escritura, o menino o conhecimento do Salvador, a crueldade de Herodes a perseguição que sofreu na igreja em Jerusalém, a fuga de José para o Egito, a vinda dos apóstolos aos povos infiéis. Egito traduz-se como trevas. O tempo que passou no Egito, o espaço de tempo desde a ascensão do Senhor até a vinda do Anticristo. A morte de Herodes, a extinção do ódio nos corações dos judeus. Eusébio de Cesareia. Tendo a vingança divina, em função do sacrilégio que Herodes cometera contra o Salvador e do crime que praticara contra os da mesma idade, perseguindo-o até a morte, doenças diversas, como nos conta Joséfo, invadiram seu corpo, de tal modo que foram interpretadas pelos adivinhos como suplícios próprios não de doenças do corpo, mas da vingança divina. Ele mesmo, no entanto, cheio de furor, mandou chamar a si todos os homens mais nobres e principais de toda a Judéia e prendê-los no cárcere, ordenando que, assim que ele exalasse seu suspiro, todos fossem mortos, de modo que toda a Judéia, mesmo a contragosto, chorasse sua morte. Pouco antes de entregar seu espírito, degolou seu filho Antípatro, como tinha feito antes com seus 2 outros filhos, Alexandre e Aristóbulo. Tal foi, portanto, o fim de Herodes, de quem foram exigidos suplícios dignos dos crimes que praticou em Belém contra os pequeninos e das insídias que tramou contra o Salvador. Isso é assinalado pelo evangelista quando diz: quando Herodes morreu. São Jerônimo. Por ignorarem a história, muitos caem em erro pensando que o Herodes que zomba do Senhor na paixão e este que agora morreu são a mesma pessoa. Aquele Herodes que depois fez amizade com Pilatos é filho deste Herodes, irmão de Arquelau, a quem Tibério César exilou em Leão, fazendo seu irmão Herodes sucessor do trono. Tendo então Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José no Egito, e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe. São Dionísio Areopagita. Vê como até o próprio Jesus, colocado acima das essências celestes, vindo até nós em sua imutabilidade, não rejeitou a ordem humana disposta a ele e assumida por ele, mas, obediente, submeteu-se às disposições de Deus Pai, anunciadas pelos anjos. E pelos próprios anjos, Deus Pai anunciou a José a ordem de retirada do filho para o Egito, e novamente o retorno do Egito à Judéia. Pseudo Crisóstomo. Observa que José havia sido escolhido para servir Maria, porque quem teria podido oferecer-lhe todos os cuidados de que ela necessitava quando foi ao Egito e quando voltou deste país, se não estivesse casada? À primeira vista, parece que Maria é quem nutria o menino e José quem o defendia. Mas, em realidade, era o menino que sustentava Maria e defendia José. E vai para a terra de Israel, pois os que buscavam tirar a vida do menino já morreram. Vai, pois, ao Egito como médico para curá-lo das enfermidades do erro, mas não para lá permanecer. Seu regresso se explica por estas palavras: pois os que buscavam tirar a vida do menino já morreram. São Jerônimo. Daqui devemos deduzir que não somente Herodes, mas também os sacerdotes e os escribas tinham buscado, ao mesmo tempo, a morte do Senhor naquela época. Remígio de Auxerre. Mas se foram muitos, como morreram em tão pouco tempo? Porque, como se disse, quando Herodes morreu, todos os homens importantes entre os judeus mantidos no cárcere foram mortos. Pseudo Crisóstomo.
Diz-se que isso foi feito por conselho de Deus, porque os sacerdotes estiveram de acordo com Herodes no projeto criminoso de procurar o menino para matá-lo. Por isso diz o evangelista: ao ouvir isto, o rei Herodes turbou-se, e toda Jerusalém com ele. Remígio de Auxerre, ou o evangelista, falou aqui em linguagem figurada, tomando muitos por um só. Ao dizer a alma do menino, deita ele por terra os hereges que disseram que Cristo não havia tomado uma alma, mas que em lugar da alma tinha a divindade. São Beda. A morte de Herodes, ocorrida pouco tempo depois da matança dos meninos inocentes e em consequência da qual Jesus, sua mãe e José puderam voltar a Israel, significa que todas as perseguições contra a igreja haveriam de ser castigadas mais tarde com a morte dos perseguidores, que a mesma igreja gozaria outra vez de paz, e que os santos que se haviam visto obrigados a ocultar-se voltariam à sua pátria. A volta de Jesus à Judéia, depois da morte de Herodes, significa também que mais tarde, ouvindo a pregação de Enoque e de Elias, os judeus, sendo apagada a chama do seu ódio invejoso, aceitarão a fé da verdade. Glosa de São Tomás de Aquino. José não desobedeceu ao aviso do anjo, e isto significam as palavras: ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. O anjo não havia fixado para qual lugar da Judéia deveria retirar-se a Sagrada Família, a fim de que, duvidando José, voltasse o anjo outra vez e, pela visitação mais frequente, revelasse com maior segurança o que ele deveria fazer. Isto é o que quer dizer as palavras: mas ouvindo que Arquelau era rei da Judéia. Flávio Joséfo. Herodes teve 9 mulheres. De 7 delas, teve numerosa descendência. Antípatro de Zosida foi o primogênito, Alexandre e Aristóbulo de Mariâmene, Arquelau de Maltace, a samaritana, e Herodes Antipas, que depois foi tetrarca, junto com Filipe de Cleópatra, de Jerusalém. Tendo Herodes feito matar seus 3 primeiros filhos, e devendo caber o reino a Arquelau, depois de sua morte e segundo o testamento de seu pai, a causa foi levada a Roma, ao tribunal de César Augusto. De acordo com o Senado, distribuiu-se a monarquia de Herodes da seguinte maneira: a primeira metade do reino, a Idumeia e a Judéia, foram dadas a Arquelau, com o título de tetrarca, prometendo-se-lhe que, mais tarde, receberia o título de rei se mostrasse digno. A outra metade foi dividida entre Herodes Antipas, que recebeu a Galiléia com o título de tetrarca, e Filipe, a quem coube a Itureia e a Traconítida. Após a morte de Herodes, seu filho Arquelau veio a ser como um diarca, cuja soberania é chamada aqui de reino. Santo Agostinho. Talvez alguém se pergunte: como os pais de Jesus poderiam subir todos os anos a Jerusalém, conforme refere Lucas, se o temor de Arquelau os impedia de aproximar-se dali? Não lhes era difícil nem perigoso, pelo pouco tempo que deviam ali permanecer, ocultar-se em meio à grande multidão de pessoas que concorriam nos dias de festa para voltar logo. Desse modo, não seriam irreligiosos por desprezar a solenidade, nem percebidos por uma permanência longa. Assim, as palavras em que Lucas nos diz que subiam todos os anos a Jerusalém devem entender-se no sentido de que o faziam quando não tinham que temer a presença de Arquelau, que, segundo a história de Flávio Joséfo, reinou somente por 9 anos. Tendo recebido um aviso em sonho, partiu para a região da Galiléia. Talvez alguém pergunte: como José, que temia ir até a Judéia, porque Arquelau havia sucedido ali a Herodes, seu pai, preferiu retirar-se para a Galiléia, onde outro de seus filhos, Herodes, era tetrarca, segundo o testemunho de Lucas. Mas a época de que nos fala Lucas não era a mesma em que eles temiam pelo menino. Tudo tinha então mudado de tal modo que Arquelau não era mais rei e sim Pilatos governador. Glosa de São Tomás de Aquino. Mas então perguntar-se-á:
por que José não temeu ir até a Galiléia, sendo que Arquelau também ali reinava? Porque era mais fácil ocultar-se em Nazaré que em Jerusalém, capital do reino, e onde Arquelau costumava ficar. São João Crisóstomo. Mudando-se do lugar em que nasceu, era fácil ocultar-se. Todo perigo estava em Belém e em suas cercanias. Vindo José até Nazaré, voltava à sua pátria e fugia do perigo. Por isso, segue o evangelista, e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Santo Agostinho. Talvez alguns poderiam perguntar por que Mateus nos diz que os pais de Jesus se retiraram com ele para a Galiléia, temendo ir até Jerusalém por medo de Arquelau, quando, segundo o testemunho de Lucas, é mais verossímil que eles tenham se fixado na Galiléia, porque a cidade de Nazaré já era sua residência. A isto se pode responder que, quando o anjo disse a José no Egito, vá para a terra de Israel, José havia entendido que era preferível ir até a Judéia, nome que lhe parecia convir melhor a esse país. Mas, quando soube que Arquelau ali reinava, não quis se expor ao perigo, podendo também entender-se por terra de Israel a Galiléia, que também era habitada pelo povo judeu. Contudo, também se pode responder que, talvez, tenha parecido conveniente aos pais de Cristo ir habitar com o menino em Jerusalém, onde estava o templo do Senhor, e até lá teriam ido caso a presença de Arquelau não os tivesse aterrorizado. Não haviam recebido do céu ordens para residir na Judéia ou em Jerusalém, desprezando os temores provocados por Arquelau, mas na terra de Israel, nome que também pode aplicar-se, como já dissemos, à Galiléia. Santo Hilário de Poitiers. Verdadeiramente conserva-se o sentido figurado. José representa os apóstolos a quem Cristo havia sido confiado para que fosse levado por todo o mundo. Após a morte de Herodes, isto é, depois da destruição de seu povo na paixão do Senhor, foi-lhes ordenado pregar aos judeus, porque tinham como parte de sua missão ir até as ovelhas perdidas de Israel. Mas, vendo-os persistir em sua infidelidade hereditária, temem e se retiram, e advertidos por uma visão, isto é, contemplando o dom do Espírito Santo nos gentios, transferem a eles a pregação de Cristo. Rábano Mauro. E também isto representa os últimos tempos da Igreja, quando muitos dos judeus se converterão à pregação de Enoque e Elias, enquanto a outra parte, seguindo a instigação do Anticristo, lutará contra a fé. Aquela parte da Judéia na qual reinava Arquelau representa os sequazes do Anticristo. Nazaré da Galiléia, para onde Cristo se retira, designa o resto da nação judia, que deveria abraçar a fé. Daqui se segue o nome de Galiléia, que significa desterro, e o de Nazaré, flor das virtudes, porque quanto mais ardentemente a Igreja é transplantada das coisas terrenas em direção às celestes, tanto mais nela abundam a flor e o germe das virtudes. Glosa de São Tomás de Aquino. A esse fato, o evangelista acrescenta o testemunho seguinte do profeta, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. São Jerônimo. Se o evangelista tivesse citado com precisão uma passagem, não teria dito pelos profetas, mas simplesmente o que foi dito pelo profeta. Mas, falando no plural, demonstra que tomou das Escrituras não as palavras, mas o sentido. Pois bem, o nome de Nazareno significa santo, e toda a Escritura chama o Senhor de santo. Podemos também explicar de outro modo. As mesmas palavras se encontram literalmente na seguinte passagem de Isaías, tomadas da versão hebraica: sairá uma vara do trono de Jessé, e um rebento brotará da sua raiz. Pseudo Crisóstomo. Ou talvez tenham lido isto em outros profetas que não estão em nosso cânon, como Natã e Esdras. E como isto tinha sido profetizado, é o que manifesta Felipe quando diz a Natanael: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré,
filho de José. Por isso também os primeiros cristãos eram chamados de nazarenos, mas tal nome foi mudado em Antioquia e passaram a ser chamados de cristãos. Santo Agostinho. Tudo que se refere aos magos e aos eventos seguintes é omitido pelo evangelista Lucas, e é aqui ocasião de fazer notar, para que se recorde no que sucederá, que cada um dos evangelistas ordena sua narração de modo a apresentá-la como um relato completo, dizendo tudo o que quer dizer, calando o que quer calar, apresentando-a como uma cadeia ininterrupta, na qual os fatos se enlaçam uns aos outros, sem que entre eles se note interrupção alguma. Mas como o evangelista diz o que o outro cala, estudando atentamente a ordem da narração, descobre-se desde logo o lugar onde se pode colocar o que foi omitido por um e narrado por outro. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.